Então, gente, falando sobre o Império Romano, como eu falei para vocês, o Império Romano foi governado pelo triunvirato, né? Três governantes, né? Júlio César, Pompeu e o Crasso, certo? Passados alguns anos, né? Enquanto Júlio César estava combatendo, né? Na Gália, uma região ali que foi do Império Romano, Pompeu se nomeou, né? Pompeu foi nomeado, aliás, não é? O primeiro e único cônsul, né, de Roma. Júlio César não aceitou, né, e acabou depondo, tirando, né, o Pompeu do poder e se autonomeou o ditador vitalício de Roma. Júlio César fez grandes obras, conquistou várias terras, né, ele ampliou, né, o território do Império Romano. Também impôs que os grandes proprietários de terra eles contratassem trabalhadores livres, né, empregassem os trabalhadores livres. Isso daí, querendo ou não, combatia um tanto a escravidão. Não é? Júlio César acabou sendo assassinado. Geralmente, né, muitos imperadores de Roma acabavam sendo assassinados. E aí teve o segundo triunvirato, que tinha o Marco Antônio, o Otávio e o Lépido. Segundo triunvirato. Em Roma, Otávio acabou, posteriormente, sendo proclamado soberano supremo, né? E ele também teve o título de Augusto, né? Que significa divino. Então, Otávio Augusto foi imperador também de Roma. Os poderes do imperador, gente, eles eram enormes. Ele tinha poder político, poder religioso, poder econômico, né? Poder militar, tinha todos os poderes que você podia imaginar dentro do Império Romano. O Império Romano, ele também, assim, as regiões que eles iam conquistando, eles tornavam, né, os moradores dessa região que eles conquistavam cidadãos romanos, né? Então, todo cidadão, né, que estava naquela região, seja qual fosse que os romanos tomavam, né, ele se tornava um cidadão italiano, certo? Então, assim, havia também problemas, né? Problemas lá porque os escravos, né, nunca aceitavam assim facilmente serem tornados escravos. Então, havia muitas rebeliões dentro do Império Romano, dentro das áreas, né, do território do Império Romano. A religião romana, gente, ela era uma religião politeísta e antropomórfica, ou seja, tinha deuses que tinham forma de homens e animais, né? Como, parte animal, parte homem. Então era uma religião politeísta antropomórfica, entendeu? E também tinha vários deuses, né? Só, gente, que durante o governo do Otávio é onde surge uma religião monoteísta chamada cristianismo. Por quê? Porque na província romana da Judéia, né, nasceu Jesus Cristo, que com o passar do tempo adquiriu muitos seguidores, né? Tinha lá os apóstolos que ajudavam a anunciar, né, o evangelho, os apóstolos também, Pedro e Paulo, né? Paulo, que foi apóstolo depois, né, já da morte de Jesus, anunciaram, né, o cristianismo, propagaram o cristianismo por Roma, pelo Império Romano, certo? E aí, gente, no governo do Otávio, né, ele ampliou seus poderes aos poucos, né? E ele também, para obter apoio da população, ele fez a seguinte coisa, né? O imperador Otávio ofereceu trigo e azeite a preços baixos, que era o alimento principal do povo naquela época. E também passou a oferecer espetáculos, como jogos e lutas, né? Havia até um anfiteatro enorme que ainda existe, né? Que é o Coliseu, onde tinha lá esses espetáculos. Essa prática ficou conhecida como pão e circo, né? Que oferecia alimento barato, no caso o trigo e o azeite, e espetáculos. Isso era tipo para o povo se conformar um pouco com a situação que eles viviam e não fazer rebelião. Lá em Roma também, gente, houve um período que teve paz, né, nas fronteiras do Império Romano, que tinha muitos conflitos, muitas guerras. Esse período foi chamado de Pax Romana, que significa paz romana, certo? O Império Romano também ele era considerado o armazém do mundo. Por quê? Porque lá tinha todo tipo de produto, né? Inclusive vários cereais, né? Trazidos do Egito para Roma. Então eles acumulavam muitos alimentos lá para alimentar a população. Havia também muita seda que vinha da China, que é o que faz a roupa, e várias especiarias que vinham da Índia.
Então, Roma, no governo do Otávio, viveu uma fase muito próspera, né? Depois do Otávio, gente, vieram vários imperadores, né? Depois do Otávio, muitos imperadores, eles foram drásticos durante o seu governo, né? E também muitos imperadores eram desequilibrados, né, e cometiam atos assim vergonhosos, como por exemplo Calígula, né? Calígula ele foi conhecido pelo seu autoritarismo e ele nomeou, né, o cavalo dele, né, que era o Incitatus, como cônsul romano. Coisa de louco, nomear um cavalo para um cargo público, né? E teve também o Nero. O Nero foi acusado de matar a própria mãe, né? Matar os irmãos e a esposa, além de incendiar Roma, incendiou lá a parte de Roma e botou a culpa nos cristãos. Então, o cara era louco mesmo, certo? E aí, gente, havia muitos conflitos lá entre cristãos e os romanos, por quê? Porque os romanos tinham uma vida muito exagerada, de muitos gastos, de muita ostentação, festa. Já os romanos, eles defendiam, os cristãos defendiam uma vida mais simples, né? Então, por isso havia muitos conflitos lá no Império Romano, certo? Gente, mas aí, passado muito tempo, o Império Romano veio a enfraquecer. Foi o período do Baixo Império Romano. Por quê? Porque foi uma época de dificuldades econômicas, tensões sociais, descontrole político, né? Que mais? Migrações e invasões dos povos que eram considerados bárbaros. Quem eram os povos bárbaros? Eram os povos que não tinham a cultura romana. Esse povo era chamado de povo bárbaro, não é? Então, assim, durante o século III, né, depois de Cristo, prevaleceu a anarquia militar. Anarquia é como se fosse uma desordem, né? Que não tem lei, não tem nada dos militares. O posto do imperador foi atribuído a vários comandantes, e a maioria deles foram assassinados. Houve muitas invasões estrangeiras, né, sobre os domínios romanos, então foi muito conflito. E aí podemos destacar aqui alguns imperadores que governaram nesse período de desintegração, né? O Diocleciano, ele dividiu o poder entre 4 generais, né, que foi a tetrarquia, a fim de obter a paz social. E estimulou o limite de preços e salários, para a população não se revoltar por causa dos altos preços. Teve o Constantino, que publicou o Edito de Milão, né? Era um documento que deu liberdade de culto aos cristãos, porque estava tendo muito conflito entre cristãos e romanos, não é? Teve também o Constantino, aliás, Constantino é o que eu falei. Teve também o Teodósio, que no seu governo, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, certo? E por fim, gente, houve a queda do Império Romano no governo de Rômulo Augusto, né? Foi isso. Aí, gente, outra coisa que também esqueci de destacar foi que o Teodósio, ele dividiu o Império Romano em dois, né? Tinha o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, né? E em 476, já depois de Cristo, no governo de Rômulo Augusto, o Império Romano caiu, né? Houve a queda, o declínio do Império Romano, devido a tantos conflitos sociais, políticos, militares, né? Tantos problemas econômicos que houve, tá bem? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Expliquei até a queda do Império Romano e depois explicarei mais.